duas estradas de iguais dimensões começaram simultaneamente a ser construídas por 15 operários. Então, gente, ó, então aqui a gente vai pegar o quê, ó? As estradas, ó. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui esse pincel. Ó, vejam aqui, ó, importante, ó, as estradas de iguais dimensões. Importante, viu? Começam simultaneamente a ser construídas por 15 operários, cada uma delas. Então, são duas estradas, têm mesmo tamanho, e elas são construídas por 15 operários cada um, certo? Mas, exclusivamente devido à dificuldade no terreno, percebe-se que, enquanto uma turma avançou, opa, olha aqui, ó, ela avançou 2/3 na sua obra. Quanto foi que a outra avançou? 4/5 da obra. Aí o seguinte, como é que, agora vamos para o comando da questão, né? O que que ele quer, né? O que ele quer, né? Oi, professor. Diga lá. Diga lá. Eu estou com o material, já imprimi há 2 horas, e a questão 6 do material é outra. Mas pode, mas eu não sei, vai ser a próxima, né? Mas eu selecionando as questões por ordem, viu? Então pode ser que seja a Não é o próxima, viu? mesmo, não é o mesmo material, não? Não, não, desculpa, gente, aqui eu não falei, perdoe-me. O material que eu estou colocando, que eu coloquei no AVA, é um material que eu produzi mediante as aulas que foram ministradas pelos mestres, certo? O que eu estou resolvendo agora, pessoal, são questões que foram enviadas via link, que eu coloquei um link, aí eu pedi para que os colegas, né, cursistas, colocassem as suas dúvidas. E aí, essa foi a primeira questão que foi enviada, certo? Você entendeu aí a logística da aula? Sim, sim, entendi. Eu pensei que era o material que estava no AVA que eu imprimi. E aí até eu coloquei também no grupo. Se vocês tiverem alguma questão, né, que você achou interessante e que seja debatida aqui, a gente vai dar prioridade também, viu? A gente dá prioridade. Paulo, faz a questão tal que o material que você colocou no AVA. A gente vai, copia ela e trabalha ela com vocês aqui, tá bom? Aí, só já para explicar a dinâmica das aulas, vai ser assim, pessoal. Sempre a gente vai enviar um link, aí vocês enviam as questões, né? E a gente também produz um material para reforçar mais, né, os estudos, viu? E esse material é de acordo com as aulas que foram ministradas até o momento com os nossos professores mestres que estão na terça e na quinta. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Monitor, toda vez que alguém fala, eu escuto a minha voz. Só quando alguém fala, né? Tu acha que eu devo fazer o quê? O Matheus aí. Quê? Eu não entendi a pergunta. Toda vez que um cursista fala, eu fico escutando a minha voz, né? Aí Sim. tu acha que eu devo fazer o quê? A voz da pessoa tá dando eco. Ela deve estar com uma caixa de som perto do microfone, saindo a sua voz, entendeu? Aí Aí, é, né? Não, as pois tá bom. pessoas, aí não tem como o senhor me fazer algum nada, mas vou sugerir às pessoas, vamos supor, eu tô conversando com o professor, eu vou lá, falo o que eu tenho que falar, desligo o microfone. Precisa eu falar de novo, abro ele de novo e vou ficando sempre ligando e Ah, desligando para evitar o máximo. Porque aqui, por exemplo, o cursista, eu vi que estava embolando muito, eu desliguei o dele, aí quando ele precisou falar de novo, ele ligou de novo. entendi. Pronto. Então, beleza, pessoal. Então, gente, ó, uma questão muito boa essa aí que foi enviada, acho que foi enviada por Luz, acho que foi Luciano, se eu estiver enganado aqui. Ele também corrige se ele estiver aqui, tá bom? Aí diz o seguinte, ó, quantos operários devem se retirar de uma e ou na outra para que as duas obras fiquem prontas ao mesmo tempo? Gente, essa questão é muito boa, viu? Ó? Então, o que ele vai fazer? Ó? Vamos pensar primeiro, antes de começar a fazer conta, né? A gente tem que pensar o que a gente vai fazer, né? Então, o que a gente percebe aí
é que tem uma turma que está mais rápida do que a outra, mas isso é devido a fatores do terreno, né? O terreno é mais duro, vamos dizer assim, né? Aí ó, talvez uma turma avança mais do que a outra devido a isso, né? A dificuldade do terreno, que ele fala mesmo que é do terreno, não é isso? Então é o seguinte, ele quer fazer o quê? Ele quer transferir operários de uma turma para outra, né? Para que eles possam terminar a obra no mesmo tempo. Então eles sentiram essa dificuldade, né? Tô vendo aqui que não está avançando na obra, né? Então vamos lá, vamos transferir operários para que a obra seja concluída ao mesmo tempo. Vocês conseguem? É isso? Não? Alguém antes de começar a fazer a questão, é isso mesmo? Não? Tranquilo, pessoal? Então a ideia é essa, né? Pensar no mesmo tempo, terminar a obra e transferir operários, beleza? Então vamos lá. Ó. Gente, se as estradas têm mesmo tamanho, vamos aqui para a solução, né? Se alguém tiver uma solução, né, já pode comentar com a gente, tá bom? Eu vou escrevendo aqui. Vamos lá, ó. Se as estradas têm se as estradas têm o mesmo tamanho, né? Então é o seguinte, ó, eu coloco aqui, ó, um tracinho, né, aqui, ó, estrada de A até B, não é isso? E a outra estrada de C até D. Opa, tá aqui mais reto. E esse até D, mais ou menos em mesmo tamanho. Vou aumentar esse C aqui, né? Porque a gente sabe que ponto é letra maiúscula, né? Lá da geometria, quem dá geometria é o Hélio, não é isso, pessoal? O Hélio, não é isso, geometria? Ó, se eu errar aqui, vocês me corrijam. Gente, tá aqui, ó, dos estrados, mesmo tamanho, beleza? Mesmo tamanho. Aqui você vai precisar de 15 operários. 15 operários, não é isso? Aqui também 15 operários. Beleza? Por enquanto é só o enunciado, ó. Operários, não é isso? Opa. Pronto, operários. Vou botar assim só o pé para estender, né? Operários. Aí ele fala que essa aqui, ó, ela avançou 2/3. Então vamos quebrar aqui, não? Avançou 2/3, ó. Então essa aqui, ó, avançou 2/3. Essa aqui avançou quanto? A outra avançou 4/5. Vamos quebrar aqui. Então avançou 4/5. E aí, pessoal, a gente faz o quê, ó? Ele falou nisso aí, né? 15 operários, 15 de um lado, 15 do outro, né? 2/3 de um e 4/5 do outro. Ele quer transferir operários, né? Quer pegar de um e colocar no outro. Primeira pergunta, qual é a fração aí maior aí? 2/3 ou 4/5? Pode falar, viu, pessoal? Lembra que o L disse que... Hã? Pode falar, Pedro. Oi. Minha voz não tá dando eco não, né, pessoal? 2/3. 4/5 deve ser maior que 2/3. Como é que a gente compara frações? Assim, eu sei que pode dividir, né? Uma maneira bem rápida para comparar frações, vocês sabem aí. Sem ser eu pegar 2 e dividir por 3 e 4 e dividir por 5. É uma maneira bem que a gente faz bem rápido, é com os meninos, né? Alguém sabe aí como é que a gente faz bem rápido? Quando saber... Deixa os denominadores iguais, professor. Hã? Faz os denominadores ficarem iguais. Pronto, pode ser isso, né? Ó, gostei. Ó. Quem tá falando aí? Martins. Pronto. Então, aqui os denominadores são diferentes. Então, coloca os denominadores iguais, né? Seria multiplicar por quanto aqui o denominador? A Vai primeira, ficar igual? a primeira multiplica por 5 e a segunda multiplica por 3. Opa, multiplica por 5, né? Aí você vai obter uma fração equivalente, né? Isso mesmo. Paulo, o que é uma fração equivalente? É uma fração que representa a mesma quantidade, ou seja, ela está escrita de outra forma, mas é a mesma quantidade, né? Isso. E, gente, é muito importante a gente saber mesmo, assim, eu sei que a
A gente explicar bem assim, às vezes não dá para explicar para o aluno, né, por que que é equivalente e tal. Não, para estudar, né, mas algumas coisas a gente fica, às vezes a gente não, devido à correria das aulas, né, Professor, mas quando puder, é importante. professor, Opa! eu faço a ideia de. Como a gente está só professores aqui, né? Eu faço a Uhum, ideia de porcentagem, pô. Tipo, 4 sobre quintos eu faço a ideia de 80%. E uhum. 2 sobre 3 eu faço a ideia de 66%, mais ou menos, para fazer mais rápido, né? No caso de uma prova, né, a gente precisa do raciocínio mais rápido, aí eu utilizo esse método. Cara, perfeito, viu? Gostei, viu? Você usa assim, porque sua professora, né? 4/5 é 80%, 2/3, né? 66,66, não é isso? Se eu não estiver enganado? Pronto. Isso mesmo. Aí, gente, boa, viu? Boa pode ser uma visão, né? Uma visão muito boa. Hein? Fala o nome quem for falando aí. Aqui é Pedro, fulano de tal. Hã? Pedro, Pronto. Tá falando o nome pra gente ir identificando aqui, né? É a nossa primeira aula, viu, pessoal? Aí depois a gente vai conhecendo vocês. Acho que tem muitos colegas que são do ano passado. Gente, outra coisa aqui. Eu já vendo aqui a questão das aulas, né? Eu não consigo, por exemplo, não consegui passar este ano. Não se preocupe. Enquanto assim, você tiver uma base sólida, né? Quanto mais você construir essa base sólida, melhor vai ser quando você ingressar, porque você vai fazer ele mais tranquilo. Porque lá é pesado, viu, pessoal? Então, não fique, né? Fique tranquilo. Você vai entrar no momento certo, né? Ou quem já entrou aqui, eu acho que você já entrou gente, por algum motivo, né? Não deu para permanecer, porque a gente sabe que ser professor e estudar, né? Não é um mestrado, é complicado, né? Realmente tem que ter sangue no olho, né? Sim, boa, viu a ideia aí da porcentagem. Pode também dividir, né? Pode dividir, né? 2 por 3 e 4 por 5. Ou então pode fazer aqui. Vocês já fizeram isso com os meninos, ó, multiplicar em X aqui? Já fizeram isso aqui? Ó? Sim, já. Principalmente no Né, ó? professor, a gente trabalha bastante essa ideia de equivalência, quando a gente entra em fração ali com os alunos, trabalha tanto esse método de transformar os denominadores iguais, tanto também de querer falar que é uma de proporção, né? Se uma ser igual à outra, fazer como também o outro professor falou aí por porcentagem, isso a gente relembra bastante no sexto ano. Perfeito. Muito bom, viu? E aí você já fizeram isso aqui? Já pega, multiplicar aqui em X, 5 vezes 2, né? É 2 não, é? Aqui não, ó, é assim, é? Deixa eu ver aqui. No vídeo de hoje, Deixa eu ver. esse vídeo aqui é para você. Ó, você faz 5 3 vezes 2, vezes né? 5, Aí dá 3 vezes 10, 5 né? embaixo. 3 vezes 4, Isso, depois faz lá em cima. 12, né? Ou seja, 12 é maior do que 10, né? Então, essa fração aqui, né? Dá para Mas, tirar o mínimo também, né, professor? Tirar o mínimo de 3 e 5, que dá 15, e depois dividir com o denominador e multiplicar pelo numerador também. isso, exato. O importante é que nós tenhamos recursos, né? Isso, Não é isso? os alunos odeiam isso de tirar o mínimo. Eu acho que eles se perdem Hum, bastante. Eles gostam mais quando a gente trabalha essa ideia de equivalência. Eu é acho que verdade. acho que eles conseguem entender mais a ideia da equivalência. Quando a gente tira o mínimo ali e divide pelo numerador e multiplica, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, eles ficam bem Uhum. perdidos. Então, pessoal, ó, então é o seguinte, ó, eu percebo que nós percebemos aqui, né, com a ajuda aqui dos colegas, ó, que essa fração 2/3, ela é menor do que 4/5, certo? E aí, o que é que ele quer fazer, né? Vamos lá, o que é que ele quer fazer? Ele quer retirar operários, né? Então é o seguinte, ó, na segunda estrada aqui, essa estrada é mais rápida, né? Mas a pergunta é, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar aqui, ó, eu vou tirar algumas pessoas aqui, né? Eu vou tirar algumas pessoas aqui e vou acrescentar aqui, não é isso? Opa, deixa eu botar aqui. Ó, se eu tirar X pessoas daqui,
eu devo acrescentar aqui essas X pessoas. Beleza? Até aí tudo certo? Tranquilo, não? Então, Tranquilo, pessoal, professor. pode falar. Tô tranquilo. Então, estou acompanhando também o chat aqui, viu? Que as pessoas já responderam, eu estou aqui também acompanhando. Ok? Então, vamos lá. Então, agora, ó, o que a gente deve observar aqui, né? Eu vou tirar a gente daqui e colocar a gente aqui, né? Então, aqui, ó, vai ficar 15 mais x nessa situação. E aqui vai ficar 15 menos x. Ok? Tudo bem até agora. Nada novo. Eu tiro, coloco, todo mundo aqui tranquilo. Agora, pergunta. Tem a questão da eficiência, né? E aqui ele fala em avançar, né? Então, em avançar, então, essas frações funcionam como se fosse uma velocidade, né? Vocês concordam ou não? Essas frações, né, 2/3 e 4/5, funcionam como se fosse a velocidade, né? Com que eles constroem, né, as estradas. Então, a gente pode pensar o seguinte, ó. Então, dá uma parada aqui, né? Ó, aqui a gente percebeu que a gente vai tirar, ó. Aqui a gente vai colocar X funcionários aqui e vai tirar daqui, né? E a gente vai fazer aqui uma comparaçãozinha se fosse velocidade, né? Então, vamos lá, ó. Então, Paulo, ó, velocidade é o quê? Delta S, não é isso? Que é o espaço, não é isso? Sobre delta T, não é isso? Ok? A nossa velocidade, ela vai funcionar como se fosse quem aqui nesse caso? Como se fosse a fração, concorda ou não? Vou deixar isso um espacinho aqui, né? O espaço, ó, o espaço é o mesmo, né? Concorda? Vamos chamar ele de S, né? Porque Você confunde, porque você tá olhando o telefone. E o tempo, vamos chamar de quê? Tempo T, né? Ok? Isso aqui é para a primeira, não é isso? Ó, primeira, ó. Isso aqui é a primeira, né? Ó, a primeira situação, né? Tá bom? Para a segunda situação, na verdade, vamos colocar logo a fração no seu formato aqui, né? Não, pode deixar assim mesmo. Não, não, desculpa, vamos colocar aqui, ficar mais didático, ó. 10, 15, né? Vezes. Vamos deixar aqui, tranquilo aqui, né? A outra, como é que vai funcionar a outra? Se fosse a gente trabalhar nesse modelo de velocidade, né? Seria o que aqui? 12 sobre 15 é igual a S, que é o mesmo espaço, e o tempo, que é o mesmo tempo. Por quê, Paulo? Porque eles vão concluir no mesmo tempo, não é isso? E aqui é a segunda situação. Agora, vocês concordam que está meio vago, não, isso aqui, ó, velocidade só pegando só as frações? O que que eu tenho que, já que eu estou trabalhando com avanço, o que que eu tenho que medir aqui com relação a essa fração 10 quinzeavos e 12 quinzeavos? O quanto um é mais veloz do que o outro, concorda ou não? Concorda ou não, vocês? Que a gente tem que saber o quanto um é mais veloz do que a outra. Sim, professor. Vocês concordam? Então, vamos lá, ó. Pergunta. O quanto essa aqui, né? Desculpa. O quanto a 12 quinzeavos é mais veloz do que a 10 quinzeavos? Como é que vocês fariam para comparar isso? Eu quero saber o quanto a 12 quinzeavos é mais rápido que 10 quinzeavos. Alguém teria alguma ideia? Para saber o quanto o pessoal aqui da segunda situação, né? É mais rápido que o da primeira? Eu poderia multiplicar em x, né, e achar a equação do primeiro grau e resolver, ou poderia também saber qual é o valor o denominador seja igual ali para comparar a segunda fração com a segunda, que ela tô falando que elas são iguais. Então, ó, beleza. Mas olha aqui, ó. Olha que interessante, ó. Ele aqui, a velocidade dele, vamos dizer assim, né, é 10 quinzeavos. Aqui é 12 quinzeavos.
Então, quer dizer, ó, que aqui, ó, só para vocês, vou botar bem aqui em cima um pouquinho, ó. Então, 12 quinzeavos, como é que eu faço aqui, ó? Eu posso quebrar em 10 quinzeavos, mais 12 quinzeavos, concorda? Vocês concordam que eu posso quebrar essa fração aqui, ó? Nessa fração aqui? Mas por quê? Porque eu quero saber o quanto ela é mais veloz do que a outra. Ou seja, essa segunda, 12 quinzeavos, ela é mais veloz do que a primeira, o quê? 2 quinzeavos. Certo? Então, ela é mais veloz do 2 quinzeavos. Aí, como é que eu faço para saber se porcentagem relacionando a primeira aqui? Uma maneira, né, que eu vi aqui seria assim, ó. Seria nós chamarmos aqui, ó, 10 quinzeavos, chamar ele de 100%. Aí eu pego isso aqui que passou, ó, faz uma regrinha de 3, né? Aí eu pego, ó, 2 quinzeavos, e seria o quê? Poderia ser assim, essa é a maneira, mas poderia também ter outra forma também, viu? Regra de 3 tem várias maneiras. Peraí, deixa eu colocar outra maneira aqui que fica mais fácil. Ó, 10 quinzeavos é 100%. Então, 12 quinzeavos, ó. 12 quinzeavos seria X. Acho que é melhor, né? É melhor do que essa ideia aqui, que a gente já mata de mais rápido. Deixa eu apagar aqui, ó, que eu acho que é mais rápido. Ó, seguinte, ó, deixa eu pra cá pra baixo, né, ó. Olha pra cá, pra essa situação aqui, ó. Ó, essa situação aqui, tá bom? 10 quinzeavos é 100%, tá bom? Agora, 12 quinzeavos é X. O que passar aqui vai ser o que a segunda turma é mais veloz do que a primeira. Vocês concordam ou não? Então, vamos resolver aqui, né, pessoal? Ó, vamos lá. Resolvendo. Então, resolvendo isso aqui, essa regra de 3, ó. Então, fica X vezes 10 dividido por 15 é igual a... Pode falar. A 100% vezes 12 quinzeavos. Aí você corta aqui, né, ó. Corta 15 com 15, vai embora. Aí, opa, tá assim, né? Isso implica que, como é que fica aqui, a nossa... Pode cortar quem mais aqui? Esse zero vai embora com esse zero, né? Aí fica só 10 vezes 20. 10 vezes 12, né? Dá quanto? Não. 10 vezes 12? 120. Opa, então já descobri uma coisa, ó. Que essa turma aqui, ó, essa turma, a eficiência dela é 20% maior do que a outra aqui, ó. A segunda turma aqui, ó. Isso. Ela é mais eficiente do que essa aqui em 20%. 20%. Beleza, ó. Essa é a maneira de encontrar a eficiência, tá bom? Tá certo? Ó. Então, você chama a primeira de 100% e a outra você chama de X. Aí, o que passar é porque ela vai ser a eficiência dela. O quanto ela é mais eficiente? Ela é eficiente mais 20%. Então, pessoal, ó, eu já sei disso, né? Questão da eficiência, tá bom? Então, vamos lá, vamos para cá, né? Fica assim, né? Ó, deixa eu colocar mais embaixo aqui. O que nós temos até agora? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O que está em jogo aí com relação à eficiência, pessoal? O que está em jogo? Vamos lá. Ó, o que está em jogo com relação à eficiência? Tá a questão dos trabalhadores, concorda ou não? Porque eu tenho que envolver a quantidade de trabalhadores. Agora, aqui na situação, ó, que eu não coloquei ainda, ó. Certo? Aqui vai ser 15 mais X, porque eu vou tirar a gente daqui, e aqui vai ser 15 mais... Não, 15 menos X. Diante dessas equações aqui, ó, da primeira e da segunda, como é que eu faria aqui? Como é que vocês me dariam uma ideia aí? Como é que a gente faria aí? Uma sobre a outra, não? Hã?
uma sobre a outra. Eita, perdão, professor. Eu falei, não sabia nem que minha voz estava saindo aí. Perdão. Desligar aqui. Mas, só foi uma opinião que eu não acompanhei do começo. Eu tive dificuldade para entrar, entrei agora, entendeu? Certo, tranquilo. E aí, como é que vocês fariam a partir daqui? Ó? A gente está aqui nessa... A velocidade seria como se fossem as frações, não é isso? Ó? E aqui é o espaço vai ser o mesmo, não é isso? Ó? O espaço é o mesmo e o tempo também é o mesmo, né? O tempo de chegada aqui, né? Então, vamos lá, ó. Continuando, né? Eu tenho que relacionar agora, pessoal, porque a minha eficiência depende do... A minha eficiência eu já sei que a segunda turma é mais eficiente do que a primeira em 20%, tá bom? Então, como é que eu faço agora com relação aos operários? Tendo em vista que essas duas equações, né? Vocês teriam ideias aí para a gente concluir? Não? Vamos lá, dar uma empurrão aqui, né? Ó, eu tenho, pessoal, 10, aqui os funcionários, 10. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar mais uma situação aqui que eu acho que vai melhorar, ó. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, é 10 quinzeavos e aqui é 12 quinzeavos, certo? Então, vamos lá, ó. Para ver se melhora, ó. 10 quinzeavos, vou colocar de novo aqui, ó. Fração equivalente, ó. Seria o quê, pessoal? Seria, ó, você dividir em 15 pedaços e você andou quanto? Você andou 10 de 15, concorda? Ó, para a gente concluir aqui a questão, vamos lá. Aqui é a primeira, viu? Que eu estou separando aqui, uma da outra. 10 quinzeavos. Pergunto a vocês, se nós falarmos em quilômetro, essa primeira turma aqui, ó, falta quantos km para terminar aqui? Vamos falar em km. Ó, a estrada todinha 15 quilômetros. É tanto a primeira como a segunda, são 15 quilômetros. Se ele já percorreu 10, falta quanto aqui para finalizar a estrada aqui? Falta quanto? 5. 5. Muito bem. Então, ainda falta 5, o pessoal da primeira turma, né? Aqui é A, aqui é B. Fizemos só fazer uma divisão, né? Pegamos a estrada e dividimos em 15 partes. Vamos para a segunda situação agora, ó. Isso aqui já mata a questão, certo? Vamos lá. Na segunda situação, que é o C e D, né? C e D. Ele andou quanto? 12 quinzeavos, não é isso? Para finalizar a obra aqui, para ele concluir, né? Falta quantos km? Ó, 3. ele andou 12... Hã? 3, mas aí diminuiu, não foi? 3 km, muito bem, 3 km. Ó, lembra que a gente não fez nada demais, ó. Essa A e B continua sendo 2/3, só que eu transformei em fração equivalente, ó. Ficou assim, ó. É a mesma distância, só que eu dividi em 15 pedacinhos e peguei 10. Então, falta 5 km para ele finalizar a estrada. Desculpa. 5 km para terminar a obra. Essa turmazinha aqui. Essa turma aqui, ó, falta 3 km. Aonde é que eu vou jogar esse 5 e esse 3? Aqui nessas equações aqui, ó. Onde é que eu vou jogar o 5 e o 3? Nessas duas equações que a gente colocou aqui, ó. A gente está montando a solução, viu? Ó? Onde é que eu vou colocar o 5? Vou colocar aqui no S, né? Porque é o que falta para a primeira. E aqui, esse outro S aqui, ó, eu posso até diferenciar, né? Porque são espaços diferentes, né? Deixa eu só... Vou chamar aqui de S1 e aqui de S2. Na verdade, os espaços para terminar são diferentes. O tamanho é igual, viu? A e B e C e D, os tamanhos são iguais. O espaço para terminar que são diferentes. Tudo bem, pessoal? Ó, falta 5 km aqui e falta 3 km aqui. Certo? Então, para finalizar, como é que a gente faz agora? Ó?
Como é que a gente faz agora? Aqui tá faltando o quê? Nesse pessoal aqui, ó. Tá faltando colocar quem aqui? Concorda que eu tenho que colocar os funcionários ou não? Eu tenho que multiplicar isso aí pelos funcionários? Não é isso? Ó, eu tenho que colocar aqui quantas pessoas vão trabalhar aqui e quantas aqui. Beleza, pessoal? É isso? Então fica assim, ó. Vamos lá, para a gente concluir, né? Fica 10, 15 vezes aqui, ó. Vezes 15 mais x, que é o que vai ganhar, é igual a S1, ó. S1 é 5 e o tempo é t. O tempo é t, não é isso, ó? E aqui, ó. Porque ele fala na questão, ó, que vai terminar ao mesmo tempo, viu, ó? Esse S1 e S2 é o que falta, viu? Aí como é que seria a outra? 12 sobre 15 vezes 15 menos x é igual a 3 sobre t. Pronto, faz o que agora? O que vocês acham agora com essas duas equações? Ó? Aqui é a equação 1 e aqui é a equação 2. Nem precisou trabalhar, nem precisava, né? Eu falei em eficiência, né? Usando as frações aqui, nem precisava, né? Eu acho que não vai precisar, não. Eu acho, né? E aí faz o que com as equações aí que vocês dizem aí? Ó, a equação 1 é 10 sobre 15, né? Vezes 15 mais x. O 5 aqui é o que falta, né? E o t é o tempo. O que vocês fariam agora, para concluir? A gente pode isolar a gente pode isolar o t, né? Isola o t em uma, isola o t em outra, e aí faz as contas, né? Iguala e faz as contas, concorda ou não? Vamos abrir, esse aqui abre mais um, né? Opa. Eu vou abrir mais um aqui. Voltar aqui. Opa, peraí, pessoal, acho que eu andei aqui. Não vai. Sim, pronto, voltei aqui, ó. Gente, ó, agora vocês façam aí, ó. Isola T de um lado, isola T do outro e faz ver quanto é que dá aí. Como é que faz para colocar mais uma página aqui? Eu queria colocar mais uma página aqui. Acho que não foi aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui, né? Não, aqui já tem muito. Então, isola aí, pessoal. Isola e vê quanto é que dá aí. Façam as contas. Você vai isolar T na primeira equação e T na segunda. Deixa eu colocar aqui, né? Foi lá para a última, mas eu organizo quando eu for mandar o PDF para vocês. É porque a página do banco foi para cá. Então, como é que ficou? Vamos lá. Ficou 10 sobre 15. Vamos lá. Vezes 15 mais x igual a 5 sobre t. Qual foi a outra aí? 12 vezes 15, desculpa, 12 quinzeavos vezes 15 menos x igual a 3 sobre t. Isolando t aqui, fica como? T é igual. Fica... Pode simplificar aqui, né, gente? Ó, divide por 5, divide por 5. Aqui dá quanto? 2, né? Aí fica... O t sobe, né? Vamos dizer assim, né? O 2 desce, aí o 15 sobe. Veja aí, olha aí se eu não estou fazendo conta errada. 15 sobre 2 vezes 15 mais x, é isso? Concorda ou não? E aqui, quem é o outro t? Pode simplificar aqui, né? Ó. Aqui fica 4. Aí fica 15. Pode falar, companheiros. 4 vezes 15 menos x. Vocês concordam aí, ó? Agora é só igualar os t's, né, ó? Você iguala agora os t's, ó. Aí fica 15 sobre
2 vezes 15 mais x igual a 15 sobre 4, 15 menos x. Aí faz o que agora? Cancela aqui, né? Ó. Divide por 15, né? Os membros. Continuando aqui. Pode dividir também aqui embaixo, né? Pode dividir por 2. Não, vou colocar outro pincel aqui, porque eu pensar aqui. Por 2 e por 2. Aqui dá 2. Aí como é que fica esse... Fica o 15 passa para cá, né? Fica... Passar, a gente está pensando em... Não é passar, né? Multiplicarmos os membros. 15 vezes 1 aqui, né? Esse aqui fica... Aqui tem um 2, né? Opa, peraí, gente. Aqui tem um 2 também, né? Tô fazendo assim, ó. 2 vezes 15 menos x é igual a 15 mais x. Não é isso? Aí fica aqui 30 menos 2x é igual a 15 mais x. E aí, como é que faz agora? Passa de para lá, né? Para cá, fica 15 é igual a 3x, né? Somando. X é 5. Tem que passar assim para funcionar. Essa questão é questão difícil, né, pessoal? Vamos fazer um resumo aqui, né? Deixa eu voltar aqui na questão, peraí. Vamos fazer um resumo aqui. Para quem chegou depois, né? Vamos lá, ó. As duas estradas, pessoal, ó, elas eram iguais, tá certo? Ó. Aqui, a primeira estrada e a segunda, ó. Uma turma avança 2/3, tá aqui, ó. E a outra avança 4/5. Beleza? E aí ele quer tirar funcionários daqui tá avançando mais rápido para mais lenta. Para que eles terminem a obra no mesmo tempo. Não precisa da eficiência aqui, ó, dessa que eu calculei, né? Porque a eficiência vai ser as frações, né? Esse cálculo aqui é desnecessário, ó. Basta que eu envolvesse esse cálculo aqui, ele é desnecessário, tá bom? Pelo jeito que eu fiz, ele é desnecessário, viu? Mas vou deixar aí. Certo? Ele é desnecessário. Então é o seguinte, ó. Aqui vai ficar 15 mais x, né? Operários, e aqui 15 menos x. Aí, o que nós fizemos? Nós colocamos no mesmo denominador. Quando colocamos... E a gente fez uma analogia com relação à velocidade. A gente colocou as frações como se fosse velocidade, né? Mas eu teria que estar muito vago. Teria que colocar também os funcionários. Desculpa, os operários, né? É o que foi que a gente fez, né? Isso aqui é desnecessário. A gente pegou a estrada aqui, ó. Uma turma faltava 5 km e a outra turma faltava 3 km, certo? E aí como é que a gente fez, ó? A gente pegou a fração, né? Vamos dizer assim, multiplicou pelos funcionários, porque como se fosse a eficiência vezes a quantidade de funcionários. Usamos aqui essas fórmulas aqui, ó, certo? Ó, essas duas aqui, essa e essa. O S1 aqui, ó, era o 5 e o S2 era o 3, é o que falta aqui, ó. Porque aqui falta 3 km. E a gente pegou essa equação 1 e essa equação 2, e a gente pegou e isolou o T, né? Lá na frente, isolou o T e calculou igual assim. Difícil, né, pessoal, essa questão? Oi. Hein, gente? É bom vocês refaçam essa questão de novo, tá? Hã? Ela é bem complexa. É porque ela não é uma questão comum, né? No dia a dia da gente ensinando os meninos. Isso, mas eu acredito que fazendo com calma dá para chegar no resultado. Na verdade, foi aqui, ó. É você pensar na velocidade como sendo a fração, né? E o que falta para concluir a estrada. Mas essa questão da fração seria a eficiência. Mas falta o quê para eficiência? Falta multiplicar pelos funcionários. Certo? Multiplicar pelos funcionários. Pode falar. Não só acompanhando seu raciocínio. Aí lá a gente terminou, né? Depois eu vou mandar para vocês completo. Essa questão é difícil, pessoal. Ela é difícil. Ela não é fácil. Você tem que refazer de novo. Você tem que... Ó, depois você refaz. Eu vou mandar para vocês, viu? Vamos para a segunda. A gente pode voltar nelas.
se vocês quiserem. Pela ordem que foi colocada, né? É essa aqui, ó. Eu acho que essa aqui é muita conta, né? Deixa eu fazer uma com menos contas, aqui é muito conta. Essa aqui, ó, tem essa, ó. Veja aí, ó. Ele fala que as medidas do lado, perímetro e área do triângulo equilátero são nessa ordem números em progressão aritmética. A razão dessa progressão é, então, basta você chamar um de L, o perímetro é 6L, né? E a área L ao quadrado, raiz de 3 sobre a área do triângulo equilátero. Sobre L ao 4. quadrado, raiz de 3 Aí, sobre... L ao Isso, quadrado, raiz de 3 dividido por 4. isso. Então, acha que é conta. Deixa eu ver aqui se tem um outro aqui, peraí. Essa Não é muita aqui... conta, não é, professor? Hã? Não é muita conta, não é? Deixa eu ver a medida. Ó, As medidas do lado. acho que dá muita conta. Deixa eu ver se tem aqui menos... Calma, eu posso fazer ela. Vamos ver essa aqui. Essa aqui fala de um quadrado, ele dá um pego, toca um ponto, né? Aí depois chama progressão aritmética, boa. Essa aqui também, essa aqui acho que dá mais conta. Ó, tem essa também aqui, ó. Essa aqui é difícil um pouco também. Tem essa. Pessoal, vocês só colocaram questões pesadas. Na minha época eu era mais humilde, eu colocava as questões mais tranquilas. Ó, tem essa aqui também Eu muito acho que boa, né? acho que Né? aquela do perímetro dá para fazer, professor. Essa, então vamos fazer essa, né? Vamos lá. Então, aqui são só algumas, e vocês enviaram mais, viu? Aí, se não der tempo de terminar, a gente vai concluindo, né? A gente vai fazendo, tá bom? Sim, vamos fazer essa aí. Vamos lá, todo mundo aí, vamos lá, guerreiros. Vamos fazer essa aí. Diz o seguinte, ó. Eu acho assim, olhando para ela, eu vi conta. Solução, vamos lá. Então, as medidas do lado, ó, lado do perímetro e a área de um triângulo equilátero são nessa ordem números em PA. Eu lembro que os mestres já colocaram aqueles... Quando é que o número está em PA, né? Foi o Carlos Clay, foi. Se ele estiver aqui, me corrija aí, né? Se foi ele que realmente foi ele que deu. Que eu estava vendo as aulas, né? Vendo as aulas e materiais, né? Para produzir também o meu material, né? E também trabalhar aqui a questão das questões realmente estava dentro do conteúdo, né? Então, vamos lá. Então, se é equilátero, né? Vamos lá. Se ele é equilátero, então, é equilátero, não é isso? Então, vamos chamar o lado de L, né? Isso pode ser X, né? Vamos lá. Então, o lado é L. Ó, L. Ó, lado L. Perímetro seria quanto? Perímetro. Seria o quê aqui, ó? Perímetro. 3L, né? 3L. 3L. E a área seria o quê? A área. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Todo mundo sabe a demonstração dessa fórmula, né? Alguém que não sabe, de Só onde vem essa... achar a altura do triângulo equilátero e depois jogar na fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Isso, se alguém não souber... pode falar. Pode falar. Acha a altura do triângulo equilátero e depois é só jogar na fórmula do base vezes altura dividido por 2. Como é que é o lado do... quanto é que mede a altura do triângulo equilátero? Qual é a fórmula? L raiz de... Peraí, L raiz de 2... L raiz de 3 sobre 4. L raiz de 3 sobre 4? Sobre 2? Sobre 2, né, pessoal? Tem que estar na ponta da língua, viu, pessoal? Essas coisas, viu? A gente não pode, tem que estar na ponta da língua aqui, ó. Vamos lá, gente. Como aqui é uma diferenciada, né? A gente vai... Ó, seguinte, ó. A área todo mundo sabe, né? Mas se eu quiser a altura, né? Quero a altura, ó. Então, a altura vai ser o quê? Vamos dizer L, vai. Jesus na frente dele. L...
Ali seria L ao quadrado, né? Se for seguir o teorema de Pitágoras, seria L ao quadrado seria igual a... Ah, não, já que é a altura de uma vez, então é isso mesmo. Você pega, deixa eu aumentar aqui, né? Ó, se nós quiséssemos. Pessoal, pode interagir, viu, galera? Não vamos ficar tímidos, não, viu? Faça de novo aí o desenho, professor, por favor. Pronto. Tá bom esse tamanho? Tá bom aí. E aí, Você como é que calcular? passa o Aí ponto fica o cateto embaixo vai ser L sobre 2, não é isso? Isso, L sobre 2. Pronto. Aqui é L sobre 2, né? Aí vai ficar L ao quadrado igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado, não é isso? Isso, aí fica. Aí você coloca na fórmula, né? L ao quadrado, né? Aí você faz aí, né? Mais. Não, Não, desculpa. L L ao ao quadrado. quadrado É igual igual, né? É igual. L ao quadrado igual H ao quadrado, né? Pronto. E aí você encontra a altura. Resolvendo isso aqui, você encontra a altura, né? L sobre 2 ao quadrado, né? Isso. Aí L sobre 2. você chega na altura que é L raiz de 3 sobre 2. Resolvendo o teorema Isso. de Pitágoras aí. Exato. Então, essas coisas, fórmula, pessoal, fórmula, relações, isso aqui é uma relação, né? Que relaciona a altura com o lado. Essas coisas tem que ser imediato, né? Eu lembro que eu fazendo o ENC, que vocês irão fazer, que é o Exame Nacional de Qualificação, tinha uma fórmula lá que era de geometria, que é a da área, quando envolve os dois lados e o ângulo entre esses dois lados. Vocês sabem a fórmula? A área de um triângulo que envolve os dois lados, né? Assim, os dois lados e o ângulo entre esses dois lados, né? Vocês sabem essa fórmula? Deixa eu fazer aqui, Tem a né? O ver com desenho. seno, né? Se eu não me engano. É assim, ó. L. Não, vou colocar qualquer aqui, né? Não vou colocar o A, B e o ângulo aqui, ó, θ. Como é que é a área desse triângulo aqui? Hã? AB seno de θ, né? A área é Isso. seno do ângulo vezes o lado. A, B, seno θ. Só isso? Só isso? Dividido por Não. 2. Isso, dividido por 2. E aí, lá no ENC, né, que são 8 questões discursivas, eu tive que provar isso aqui porque eu estava com medo de eles não aceitarem que eu já sabia. E aí depois eu percebi que alguns colegas, né, fizeram a fórmula, usaram a fórmula sem provar. Aí eu perdi um Aí essa tempinho. daí vale para qualquer triângulo, né, professor? Isso, qualquer triângulo. Isso, qualquer triângulo. Então é bom saber essas fórmulas, viu, pessoal? Também é de Heron, né? Pode usar Isso. também a de Heron, também serve. Como é que seria de Heron aí? A Heron seria, área seria raiz de... Área raiz Vai. do semiperímetro. Aí Isso. você que multiplica semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro que multiplica o outro, menos outro lado, e depois é só resolver e achar. Isso aqui, Aí, né? inicialmente você define o P, né? Para Isso, facilitar, né? define o P. Muito bem. Quem é o P? Aí você bota P aqui, só tem monstro aqui, viu? A mais B, mais C. É semiperímetro isso, no caso. Isso. Pronto. Então, vou apagar aqui, depois vai ficar gravado, né? Mas vai ficar gravado. Então, são coisas que a gente, já que é um papo entre professores, é bom a gente estar afiado para isso aqui. A gente não pode pensar muito em algumas relações, né? Fórmulas, relações, né? Então, gente, tá aqui, né? É bom saber disso, tá bom? Imediato, tá ok? Eu vou apagar aqui só para... Só que a gente relembrou aqui, né? É bom esse papo, enriquece as nossas aulas, enriquece também nosso patrimônio, né, intelectual, super importante. Depois, se der tempo, o senhor faz, professor, a demonstração que o senhor fez lá na prova, já é interessante, viu? A demonstração de... É aquela área que ficou, agora que o senhor falou aí, que fez na prova lá. AB seno de θ sobre 2. Uhum.
Sim, não é muito difícil não, mas é bem tranquilo. Qual é a base para demonstrar? É usar o inicial, que é base vezes a altura. É traçar a Certo. altura e usar o inicial, né? Como até o rapaz falou aqui, né? Eu cheguei aonde? É porque a gente sempre pega, é sempre parte, a partida é base vezes a altura dividido por 2. Tudo parte dali. Tudo parte de base vezes a Entendi. altura dividido por 2, né? Então vamos lá, né? Ele fala que estão em PA, né? Aí ele quer saber quem, no caso, quer saber a razão, né? Ó, então, então, se ele quer a razão, né, pessoal? Como é que é a razão aqui? Vamos lá. Como é que seria a razão, né, da PA? A razão nesse caso, você pode usar também aquela fórmula lá, o meio o termo do meio vai ser igual à soma dos extremos Isso. dividido por 2. Exato. O termo central é a média aritmética, né, dos, Os dois, né? Dos extremos. dos Dos extremos. extremos. Isso. Porque ele Importante vai- também vocês falarem também, assim, na linguagem, né, que é tão bacana. Toda vez que nas aulas de geometria, né, que eu lembro agora, aí eu falava assim, uma linguagem bem, né? Aí o professor, rapaz, ele ficava assim, né? Lá da UFESA, né? Não sei quem vai fazer o UFESA aqui, né? O Fabrício ficava assim, né? Que é o professor de geometria lá. Muito bom ele, viu? Também foi meu orientador na dissertação. Importante, viu, pessoal? A gente, né, tá... Aula muito boa essa aqui. A gente está mesmo nível excelente. Então, vamos lá. Pode ser essa, né? Ó, o rapaz... Vamos pegar a ideia dele, né? Porque se a gente usar, professor, a ideia da razão fazer tipo assim, 3L menos L tem que ser igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 menos 3L, eu acredito que fica mais barato. Isso também você pode fazer isso, né? Então, eu vou só pegar aqui, pessoal, ó, se nós tivermos aqui, ó, A, B e C, só para a gente sintetizar o que foi falado aqui, ó. O que foi falado aqui, o B é o quê? A mais C sobre 2, certo? É de PA, tá bom? Isso aqui sendo uma PA, tá bom? Ó. O que também foi falado aqui, ó, agora no último vez, desculpa, B menos A. O importante, essa questão do recurso, né? Eu fiquei muito, assim, melhorou muito a minha matemática quando eu comecei a colocar mais recursos, né, para resolver a mesma questão. Ó, B menos A é igual a C menos B. É? É isso? É, pronto. Ó, B menos A é igual a C menos B, né? Que é a razão, né? Você pegar um termo e subtrair do seu anterior. É isso, Exato. pegar termo qualquer, né? E subtrai do seu anterior. Isso é a razão, né? Que é a razão de operar? Você pega um termo e subtrai do seu anterior. Isso. Então, você pode fazer essa, aqui você fica à vontade, tá bom? Eu vou fazer a segunda que o colega aí falou, né? Que é a razão, né? A razão, por um lado, né? Pegando a razão no caso, desculpa, é 3L menos L. E a razão também pode ser vista como L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4, menos 3L. Então, a razão pode ser isso aqui. Eu estou usando esse fato aqui, ó, tá certo? Ok, Correto. gente? E aí, agora é só conta, né? É só a gente não se perder nas contas, tá bom? Vamos lá. Então, é igualar aqui, né? Ó, 3L, vamos lá. 3L menos L é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu acho que vai... Eu pensava que ia dar conta aqui só, mas acho que vai melhorar, viu? Ó, se vocês me permitem, eu posso fazer isso aqui, ó. Divide todo mundo por L, ó. Ó, concorda, ó? Eu vou dividir todo mundo por L. Aqui vai embora esse L, vai embora esse L. Aqui fica só um L porque tem L ao quadrado, concorda? E aqui vai embora esse L. Aí nós Perfeito. ficamos... Hã? Perfeito, perfeito. Aí fica 3 menos... Sobrou o que aqui, Paulo? É interessante que os meninos colocam zero, né? Se você faz para os meninos, ele coloca zero, né? Mas na verdade sobrou 1. Uhum. Sobrou um porque eu dividi todo mundo por L, né? E aí, no Isso. caso, o L é diferente de zero, né? E tem que ser diferente de zero, né? Por quê? Perfeito. Porque eu estou tratando de um segmento, né? Medida, né? Certo? Isso. E é importante, viu, pessoal? Na hora que vocês estiverem no ENC, vamos falar aqui, porque eu gosto de falar de ENC também,
né? Porque o Josemar sempre ele falava também. Ele colocava texto, ele redigindo as questões, né? Não sei foi quem teve aula com ele agora pela manhã, mas ele gosta de redigir os textos, né? Ele gosta de fazer isso. E eu aprendi um pouquinho isso com ele também, né? Você está dizendo que está fazendo, né? Aqui eu não tô colocando muito não, viu? Mas a gente vai colocando, viu? Aqui você seria o quê, ó? Divide todo mundo por L, né? Não é isso? E aí você fala com, né? Com L diferente de zero, certo? Isso aí se a gente fosse fazer direitinho, tá bom? Então tem um pouquinho só cuidado com relação a que você está fazendo, beleza? Então vamos lá. Então fica L, opa, L, sobrou um L, né? Raiz de 3, sobre 4, menos 3. E agora faz o que aqui? Ó, eu vou subtrair, aqui dá 2, né? Esse 3 vem para cá, fica 5, né? E esse 4 vai multiplicando, fica 20, né? Vamos lá, de cabeça, ó. 3 menos 1, 2, né? Fica um 2 aqui, ó. Fica um 2 aqui. Esse 3, a gente adiciona 3 dos dois lados, não é isso? Aí fica 5 aqui. Viu, ó? Então aqui ficou 5, ó. Ao 4, passa multiplicando, que não é isso, né? A gente está multiplicando, é por 4 em cima e embaixo, né? Então fica 20. Vê se é isso mesmo, ó. 20 é igual a L raiz de 3. Então L é igual a 20 raiz de 3. Agora tem que racionalizar, porque não existe denominador com radical. Pode racionalizar aqui, né? Isso. 20 raiz de 3 sobre 3. Vocês sabem por que que o nome é racionalizar? Vocês... Não, vocês sabem, né? Desculpa. Não, mas por que que... Desculpa até pela pergunta. Vamos lá. Vamos refrescar a memória aí. Por que a gente chama de racionalizar? Por que racionalizar? Não, mas não, por que não? Porque a gente... Vamos deixar o porquê, mas por que que o nome é racionalizar, né? O porquê não? Porque pode deixar assim também a resposta, né? Assim, Para por poder que a gente dá cancelar. esse nome de racionalizar? É porque é para poder cancelar o radical do denominador? É, meu filho, traga um negócio aqui, traga água. Pronto, quase, né? Na verdade falta só uma coisa. É porque racionalizar é o seguinte, ó. O denominador é racional e irracional. No momento é irracional, no momento. Aí No depois momento fica é irracional. racional. O que que a gente faz? A Deixa ele gente racional. deixa ele irracional. Por isso que o nome é racionalizar. Eu estou deixando o denominador racional. Legal, né? Bacana. Assim, eu faço a pergunta, pessoal, não é para medir nível de conhecimento de ninguém, não. Até porque eu mesmo Não, faço essas mas perguntas, viu? Pelo amor isso de é Deus, ótimo, viu? professor. Isso é ótimo que o senhor fez agora. Outra coisa, tem uma questão. Eu não sei se está no livro de Elon, isso aí que o senhor falou agora por último. Ou está em alguma das questões do ENA que o professor botou aí nas Eu leio apostilas. muito Elon, viu? Para deixar claro também. Eu leio Elon. E matemática do ensino médio, eu acho que tem falando sobre isso, se eu não me engano, tem isso aí lá. Em alguma parte lá. Isso. Paulo, eu queria ver só esse comecinho aí, somente. O Eu me começo, perdi. vamos Onde tem lá. essa razão aí no sistema aí. Quando tu botar o sistemazinho, né? Tu quer Tá na no chave aí, começo na aqui? chave. Aqui na chave. Na chave. Aqui, baixa mais? Na chave aqui, na chave. Somente essa parte aí, que foi a razão. Na escolha da razão aí, porque eu tenho que pegar duas razões. Lá em cima, professor. Lá direito aí. Aqui, ó, desculpa, viu, ó. Deixa eu até explicar aqui direitinho, né? Gente, ó, eu fiz assim, ó. A razão, boa, viu? Pode perguntar. Essa aula aqui, ó, a razão, eu calculei de duas formas, ó. Calculei ela pegando 3L menos L. Entendeu aqui, ó? Eu peguei a razão fazendo 3L menos L, tá aqui, tá certo? Certo. Aí eu entendi, Paulo. Só quero saber porque relacionou com essa outra resposta. Eu não poderia pegar. Você não só quer a razão lá, né? Na PA? Peraí, então vamos... Peraí, desculpa. Vamos lá, falei para mim, tem tempo pra gente entender, vai lá, diz aí. Lá, a gente não quer só... A gente não quer o valor da razão. Vê a questão lá. Eu não tô... Deixa eu ver aqui a questão. Eu apaguei aqui, ó. Ei, a gente não calculou a razão não, né? Falta ainda, né? Não, professor, primeiro a gente tem que descobrir qual que é o valor do L. Do L, né, ó. Do L, porque a questão fala que o lado
mais o perímetro, mais a área, forma uma progressão aritmética. Então, eu Aham. tenho que achar o lado primeiro, para achar o lado, para depois poder achar o valor do perímetro, depois achar o valor da área. Aí sim eu vou saber quem que é A razão. essa progressão aritmética. Beleza. Então é o seguinte, o que que falta aqui, ó? Olha aqui, ó. Na verdade, ó, a razão é o quê? 2L, concorda? Não. 3L menos L? É, Como eu descobri o L, só colocar o L aqui, ó. isso. Beleza, Entendi. ó? Beleza. Era isso, não, que você tá perguntando, não? Era isso aí mesmo. Porque para mim já tinha Pronto. findado lá, já tinha É porque a gente finalizado. começa a empolgar, a gente se empolga aqui conversando, aí a gente acaba perdendo até o foco da questão, que era, ainda tá faltando isso aqui ainda, né? Uhum. Boa, Beleza. boa, viu? Então a razão, né? Vamos lá, para finalizar aqui, né? Razão. 20 Pois é, raiz. gente, leiam o meu professor de matemática, que é do Elo, a razão é 2L. É muito bom, viu? O meu professor de matemática. É muito bom esse livro. O L aqui, né? 20. Agora eu vejo se está certo, né? Se a gente não errou conta. Se não tiver, se a gente não tiver errado conta, dá isso, viu? 40 raiz de 3 sobre 3. Certo? Pronto. Fechou. Agora volta Pronto. lá na questão, professor, fazendo favor. Tá, Oi. não tinha alternativa para marcar, não. Tinha não, ele fez só, me deu só. Depois confere, né? Assim, pode ser que ele tenha errado o cálculo, se errar cálculo, né? Mas o raciocínio aqui, o importante para essa questão aqui é, se não tem, como não tem. É o Isso, raciocínio, né? fechou, não, mas fechou nisso mesmo, tá certinho as contas aí. Pois é, então vocês também podem estar fazendo também aí, né? Conferindo, né, as contas e tudo. Então, Sim. gente, aqui só era usar aqui, né, ó, calcular a razão de duas formas, né, ó. Esse menos esse e esse menos esse igualar duas razões, achava L, né? E aí depois voltava de novo aqui, ó, e a razão é 2 vezes L, beleza? É uma questão, assim, simples, só basta ter conhecimento de área, perímetro e saber calcular a progressão aritmética, é isso, só isso. E isso exigiu da gente saber o que é um PA, né? Tranquilo, né? E perímetro, né? As formas da área, do triângulo. E você vê, parceiro, quanto mais você estuda, mais as questões vão ficando mais fáceis. Vai ter onde que você vai travar? Vai, todo mundo trava, ninguém não está dizendo que não vai travar, não. Mas você vai ter mais recursos, né? Você vai ter mais recursos para poder você atacar as questões. Ô, Paulo, tem um menino aí, Newton, quer falar com você aí. Opa, quem? Ô, professor, Diga não, lá, é com Nilton. todo mundo, viu, Jó? É com todo mundo, campeão. Com todo mundo. O colega colocou aí uma coisa até interessante que eu dei uma risadinha aí, mas deve ser bom para a gente investigar isso aí, né? E se fosse raiz de π, né, para racionalizar? Raiz de π? Aí ficou bem engraçado, o colega colocou, e é só sair pela tangente. Mas seria interessante a gente ver isso aí também, né? Se fosse raiz de π, né? Aí no caso ficar só π, você não racionalizou, né? Mas quem disse que esse processo de racionalização é assim, o de raiz de π? Porque, na verdade, no primeiro caso, a A gente gente tinha sabe como tornar raiz de, racional. raiz de 3, para racionalizar, você sabe que é a raiz de 1 racional. Isso. Mas raiz de π é a raiz de 1 irracional, não é verdade? Aí, exatamente. Aí, ou seja, eu tenho que saber um processo, pode ser que eu esteja falando besteira, entendeu? Mas eu tenho que saber um processo de tornar esse cara irracional. Racional. Porque você está usando a mesma técnica. Olha que interessante, que boa pergunta aí, é risadinha, e não sei se deram risada, não sei se viu aqui, mas é boa, pessoal. Mas a pergunta é, quem foi que disse que, assim, eu humildemente estou perguntando assim, quem foi que disse que racionalizar raiz de π é você multiplicar em cima e embaixo por raiz de π? Entenderam agora entenderam a resposta também com relação à pergunta? Entendi, professor. Interessante, né, gente? Então é bom Interessante. pensar também sobre isso, né? E às vezes a gente fica assim, a gente não para debater, entendeu? Para a gente aprender mais, para a gente discutir como a gente está discutindo aqui, entendeu? Que é bacana. Eu amo. Quando eu estou com
com os colegas, né, resolvendo questões e tal, estudando, eu acho muito massa. Mas pode ser que eu esteja falando errado, entendeu? Pode ser que eu esteja errado, entendeu? Mas fica uma pergunta também. Será que racionalizar ele é assim, né? É raiz de pi, né? Seria raiz Entenderam? de pi sobre raiz de pi, né? Aí fica do mesmo jeito, né? Aí fica. Aí eu, como eu falei que é você tornar o denominador racional, né? Mas eu fiz isso, mas não ficou. Aí a gente faz outra pergunta, mas será que tornar ele racional é assim também? Não é É. isso? Boa pergunta, viu? Boa Aí se pergunta. racionalizar de novo também não dá em nada, né, professor? Não dá em nada, né? E termina ficando, fica sobre, fica pi ao quadrado no denominador, que também é irracional. Que também é racional, exatamente, que também é racional. E vocês devem ter um pouquinho de cuidado, viu, pessoal? O que o colega está falando aí é super importante, porque, ó, cai em questão no ENA perguntando assim, ó, né, Beto? Se eu somar um número, eu vou colocar aí, mas a sigla não é aí não, viu? Aqui é só para, porque não existe, porque irracional é o quê? Como é que a gente diz que é o número Reais irracional? menos racionais. Isso, é reais menos os racionais, Racionais. né? Isso aqui é o irracional. Será que se eu somar um número que é irracional com outro irracional, será que isso aqui vai dar irracional? Né? As perguntas são boas, viu? Cai no INA, viu? E são muito Aí, difíceis. hã? Eu acho muito difícil essas coisas aí. Acho muito difícil isso aí. Aí a Essas pergunta questões de análise, né? Essas questões que a gente vai analisar, vai testar. é, Isso é difícil pra caramba, isso aí. Se é, tiver difícil, joga isso. as duas últimas letras da bolsa. Aí, por exemplo, ó, é só pegar um caso, raiz de 2, né, que é um número irracional, adicionar a outro número irracional, né? Ou, desculpa, que eu boto menos, né? Desculpa. Peraí. Mais, pronto. Ó, uma situação aqui, né? Que eu estou pegando um número irracional, estou somando com outro número irracional, que dá o quê? Dá um Zero. racional, certo? E o ENA gosta dessas coisinhas aqui, dessas coisinhas, multiplicação e tal, entendeu? Quando for multiplicação, raiz de 2, como a gente fez agora, né? Que dá 2, eles gostam disso aqui, viu? Então, eu acho que quem está pegando essa parte é o Wagner, né? Eu acho que é o Wagner, se eu não estiver enganado, viu? Muito bom, muito bom. Gente, tranquilo, pessoal, para a próxima, né? Nossa. E aula riquíssima. Eu amo essas aulas que a gente discute bastante, viu? É muito bom. Essa aula vai Professor, ficar gravada, né, professor? Vai ficar gravada, viu? As nossas discussões e tal, tá bom? Se tiver errado, depois a gente corrige. hein, professor? Mas é Hum, interessante esse discurso. Eu faço, hum, eu tô fazendo matéria isolada no Profimate, né? E hum. vejo o quanto o curso é importante, porque é bom de chegar com uma base assim, com uma bagagem bem boa de conhecimento, porque volta muito. E como lá são matérias mais assim, com nível alto, se a gente não tiver Uhum. uma bagagem boa, a gente fica bem preso. Gente, é verdade, viu? Teoria dos números. Gente, teoria dos números pesada, viu? Pesada. Não é querendo Principalmente aqui colocar medo em ninguém, entendeu? indução, eu acho que indução também é muito assim, ficar provando. Isso, indução também. É uma matéria boa. Logo no começo eu fiquei assim, tá, mas depois eu comecei a estruturar e tal, viu? Rapaz, massa. Matemática, É, onde quando que eu, você vê cálculo, é análise, viu? Cálculo é mais análise do que cálculo. o Não, próprio, fazer. a gente fica o tempo todo provando, tipo assim, o que eu acho interessante é que começa lá com Hum, matemática discreta e o uhum. restante das matérias a gente vai sempre usando a indução, sempre provando. Cálculo às vezes é pouco, a gente trabalha mais com a ideia de provar os resultados. É bem interessante. Isso que a gente está fazendo aqui agora, de ficar revendo e de ver, é fundamental, porque quando entrar mesmo no Profimate, a gente não vai ter tempo para ficar voltando nisso mais. A gente vai ter tempo para ficar estudando mais a matéria mesmo. É verdade. Você vai ver aquilo que é novo para você, né? Isso. Aquilo que você não viu, um resultado, um teorema, né? Que você não viu e tal, ou então que você não viu bem na faculdade, que você precisa fazer uma revisão. Perfeito, viu? Vamos para a próxima aqui.
Gente, tem esse aqui, ó. Tem esse, vamos lá, né? Gente, era para ter resolvido mais questões, mas é o primeiro encontro, viu? Vamos ficar tranquilo que nos próximos a gente vai dar mais uma acelerada, viu? Pode ficar tranquilo, viu? Mas nos próximos a gente dá mais uma acelerada aí Ô, nas professor, questões. você poderia resolver a questão número 2 da sua lista? Então vamos lá, vamos para Do 2 e depois a gente volta aqui. Vamos lá, vamos aqui na. do exercício proposto que você colocou para a gente fazer. Certo, então vamos lá. O 2, deixa eu ver se eu acho que eu tô com um arquivo aqui, deixa eu ver. Deixa eu colocar ele lá. Gente, estou acompanhando aqui no chat também, viu? Vocês podem. Tô vendo que vocês estão participando. Mas podem colocar no chat também, viu? Temos quantos cursistas aí online agora? Na minha 47. época, o pessoal, quem já estava aqui no ano passado, né? Só eram dois não, né? Eram 3, 4, 5 no máximo, cursistas que iam assistir a aula de tira dúvida, né? No momento, tem 45 cursistas. Olha aí, rapaz, 45 guerreiros e guerreiras, viu? Parabéns, viu? Parabéns mesmo, viu? Então, fico muito feliz, pessoal, muito feliz, viu? Essas discussões aqui são discussões válidas, viu? Isso é muito bom para a gente. Isso vai melhorar a questão do ensino, porque a gente vai estar com uma bagagem, né, maior de conhecimento, viu? E melhora, viu, pessoal? Você indo para uma sala de aula, assim, tendo mais conhecimento daquilo que você está ensinando, gente, perfeito, viu? E acho que é João Lucas, se eu não tiver, um cara de geometria aqui da UFC. Ele fala que você deve saber mais do que aquilo que está ensinando, né? Mais do que o aluno, quer dizer, que você vai ensinar para o aluno, desculpa. Você deve saber mais do que aquilo que você está ensinando para o aluno. Mais um pouco. Do que ele vai aprender, né? É essa, é? Isso, professor. Meu irmão, questão pedrada, né? Pá, galera, hoje não tá pra brincadeira, não, viu? Ai, o pessoal hoje tá... Na minha época era mais tranquilo, viu? Eu levava as questões mais tranquilas. Vamos lá, ó. O número total de divisores positivos de 10 fatorial é igual a... Então, ele quer saber quantos divisores tem esse número, né? E aí, soluções aí, vamos lá. Eu acredito, professor, que a gente possa pegar essas potências aí, os pares a gente começa a desmembrar eles, né? Tipo, 6 a gente bota 2 vezes 3. O 8 vai ficar 2 ao cubo, né? E o 9 vai ficar... Enfim, vai pegar os números maiores, deve desmembrar eles para ver os expoentes de todos ao tempo, né? E perfeito, ao final, cara. a gente pode colocar mais um em cada um. Deve ser por aí, eu acho. Mais alguém concorda que é isso mesmo? É a melhor maneira de fazer isso aí, né? Ou seja, o que ele falou agora, o nosso colega professor, né, cursista, né, ele falou que nós devemos escrever esse número como uma decomposição em fatores primos. Que massa, é isso? Então, é só escrever o número numa decomposição em fatores primos. Pronto. E aí você aplica aquela regrinha, né, do mais um, não é isso? E todo mundo sabe o porquê do mais um, né, pessoal? É importante, viu? Tem que saber porquê, né? Claro, eu digo assim, tem que saber, se a gente não souber, a gente vai atrás, né? Por favor, não entenda, assim, nada de... né? Que todo mundo aqui tem a obrigação de saber de tudo, né? Mas eu digo no sentido de, se a gente não sabe, a gente vai procurar saber, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar esse número, né? 10 fatorial, e vamos colocar ele, vamos decompor ele em fatores primos, né? Porque aqui já é uma decomposição, né? Né, gente? É uma decomposição, só que ela não é em fatores primos. Isso.
Então, é como o nosso colega disse, vamos lá. Então, quem seria o 10 em primos? Seria 2. 2 vezes 5. Gente, deixa eu colocar aqui, né? Porque o pessoal para acompanhar é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A gente tem que sair de uma aula assim, tipo assim, né? Poxa, a aula não tem assim, a aula agregou, né? Em alguma coisa a gente. Ou tá ok, que a gente está sabendo tudo, perfeito, né? Então a gente tá ok, tá no caminho, ou então a gente precisa melhorar. São as avaliações que a gente deve fazer da aula, entendeu? Ó, quem é o 10? 2 vezes 5. Quem é o 9? 3 vezes 3. Quem é o 8? 2 elevado ao cubo. Isso. 7 já é. Quem é o 6? 2 vezes 3. 5. Não é isso? Isso. Quem é o 4? 2 ao quadrado. 3, 2, 1. Porque com 1 não é primo, né, mano? E tá aí que tá a discussão, né, professor? Alguns acreditam que sim, outros matemáticos acreditam que não, né? Depende de quem quiser convencionar, né? E isso depende do autor, né? Do autor, né? Porque se nós colocarmos é dividido por 1 e por ele mesmo, ele é. É dividido Sim. por 1, né? E por ele mesmo que é 1. Não é isso? Mas, aí, Mas na própria definição de primo tem excluindo ele, né, professor? Hã? Na definição de primo tem excluindo 1, né? Se você colocar na definição isso. professor, é que nem no próprio mate, eles não concordam que 0 seja natural. Isso. Começa lá do 1, então entra nessa discussão aí também. É verdade. E outra coisa importante, pessoal, viu? O professor falou agora, ó. Não mais a definição, mas assim, a definição, ela é muito da pessoa também, né? Eu posso definir colocando isso, né? Excluindo, né? Interessante que a gente aprende também isso, ó, né? A gente, assim, a definição, eu posso criar minha definição, né? Como objeto de estudo, entendeu? Né? E aí, para ele se encaixar naquilo que eu quero trabalhar. E aí, como o colega me falou aqui, né? Posso colocar o 0 não, depende do que eu definir, né? Que é natural. Boa. Sim, aí vamos lá, ó. Vou pegar o 2, né? O 2, o 3. Opa, aqui o 2, só o fator 2, né? O fator 2, o fator 2 e o fator 2. Tem quantos aqui? 2. Tem 1, 3, 5, 6, 7, né? 7. 2 elevado a 7. Mas essa aula aqui deveria ser umas 3 horas de aula, assim, direto, para a gente mastigar matemática mesmo, assim, mastigar mesmo. Para você fazer um canal, já disse assim a você. É 8 Pois não, é. professor. 2 elevado a 8 não. Opa, vamos lá. 1, 3, 4. Oh, me perdoe, ó. Marcha, é para saber se está prestando atenção. É verdade, é verdade. Cara, o rapaz falou aí, Paulo, vai fazer um canal? Vou fazer um canal, viu? Só para trabalhar com professores. Inclusive, eu vou deixar aqui meu Instagram só para professores, que eu vou trabalhar no Instagram só com, assim, alto nível, só, assim, coisinha que a gente trabalha só com professores mesmo, entendeu? Só coisas mesmo que a gente precisa, né? Assim, no dia a dia com o aluno e para a gente mesmo, né? A gente aumentar nosso patrimônio intelectual. Eu vou deixar o Instagram, que eu fiz um Instagram só para professores de matemática, tá bom? E um canal também, porque eu tenho outro canal, mas é só aluno, tá certo? Aí eu quero trabalhar só com professor de matemática. Eita, que professor enrolado. Ó, e aqui vamos lá pro 3, né? 1, 2, 3, 4. Não é isso? 4. Então fica 3 elevado a 4. Vezes. Agora o 5, né? Tem quanto? 5. Tem quanto 5, né? Tem 1, 2. 2, 5 ao quadrado. Isso. 7, né? Tem quantos? 7. Tem Um só só. 1, né? Então, vamos lá. 10 fatorial. Né? É igual. Aí, o seguinte. Eu quero saber o número de divisores, né? Vou nem escrever mais isso aqui, não. Vou
Como é que a gente faz para saber o número de divisores? Vai aumentar aí, né? Divisores do 10 Soma um. fatorial. Soma 1 ao Um expoente. em cada expoente, né, professor? Soma 1 e soma 1 no 8. Ô, professor, Soma 1 no 4. esse 1 aí soma com 0? 5. Hã? Esse 1 Tem aí um aqui, soma né? como 0? Soma com 1, né? Soma 1 em cada expoente. Em cada expoente tu vai somar 1. Não, eu tô falando esse 1 elevado a 0. Ah, Ele soma também ou não? Não, né? Porque não é não, primo, porque né? o 1 não é primo, né? Isso. Né? Mas se supor que ele for primo, aí soma. Não, mas aí a gente tem que mudar, porque é o seguinte, a questão da divisão, a outra, aí eu volto de novo aqui, entendeu? Na verdade, vamos colocar aqui, né? Vamos forçar aqui, né? 1 elevado a 0, é? É, mas aí vai alterar, professor. Vai alterar a quantidade, né? Vai não, viu? Por É? quê? Aí, Ah, vai não, vai não, não. vai É. não. Vai Vai não, não, porque é. fica 0 mais 1, ó. Isso. Não É mexe correto. não mexe na estrutura, né? Porque o nosso Não, medo é sim. mexer na estrutura que Ah. já existe, né? Mas a estrutura que já existe, ela está definindo o 10 fatorial, né? Nesse caso que a gente está procurando os divisores, não entraria esse 1 aí, a gente não elevaria, mas não está alterando, né? Quando a gente fez agora. Uhum. Exato. Ou então pode substituir o 1 pelo 2 elevado a 0, que não vai alterar. É verdade. Muito boa, professora. 2 elevado a 0, né? Show. É verdade, porque Cara, vocês são espetáculo, cara. Por isso eu gosto de dialogar com o professor, que a gente aprende muito, ó. Você bota 2 elevado a 0, aí você... Aqui, né? Aí você... Isso. Aí volta a ser 2 elevado a 8, né? Não tem pra... Exato, não tem como É alterar. beleza. É. Essa professora é uma algebrista. É doido. O pessoal é top. E eu vou fazer uma pergunta depois aqui. Tem uma perguntinha, né? Depois aqui eu vou fazer uma perguntinha. 10. Uma perguntinha. As perguntas são boas. 9, né? 9 vezes 5 dá 45. E 45 vezes 3, 100 e... 100 Vai. 130. 30. 135, é? Isso, vezes 2. 270, né? Isso. Se a gente não tiver errado, conta essa resposta, tá certo? Mas o importante aqui é o quê? O raciocínio. Claro que a conta importante mas nas questões a gente tem que levar o raciocínio, né? Aí as contas só para a gente ficar não errar, né? Porque conta só, né? É questão mais de treino, né? Ou então algum deles... A conta só importa lá, né? E aí, Vamos lá. gente, a pergunta: por que é que soma 1 para eu calcular o total de divisores? É Por quê? justamente por causa daquela situação de restos, né, professor? De restos, né? Por Sim. exemplo, você tem divisão por 5. Espera aí, vamos lá. Divisão por 5. Divisão para os divisores de 5, não é isso? É isso, cara? Vamos lá. Os divisores de 5. Quem seria? Os possíveis restos aí vão ser de 0 a 4, não é verdade? Sim, divisor por 5. Na divisão por 5, os possíveis restos vão ser de 0 a 4. Vamos colocar os restos aqui, né? Vamos colocar o resto. Então, o resto seria... Quem seria o resto na divisão por 5? Seria 0, 1, 2, 2, 3 e 4. 3 e 4. Certo, e aí? E aí você tem... É por isso que você aumenta 1 lá na hora do... Não é isso? É por aí, a explicação é por aí. Só que eu não estou conseguindo organizar a explicação, mas é por aí. Certo. Quando você tem lá 5 elevado a lá no meio da fatoração, você tem lá a forma fatorada 5 elevado a 2. Vamos pegar a forma fatorada, né? Vamos lá. Ó, a gente, às vezes, que a gente quer fazer, assim, muita mágica, mas, né? Vamos pegar o basicão, né? Como aqui envolveu fatores primos, não foi isso? Isso. Vamos colocar o número, diga aí, 6, né? Vamos lá.
como é que seria em fatores primos? 3 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 2, certo. Muito bem, 3 vezes 2. Aí, no caso, para descobrir a quantidade de divisores, você vai aumentar aí um em cada, né? Não, mas aí, vamos lá. Quem divide esse 3 vezes 2? O 2 divide, concorda? Quem Não é divide isso, 3 vezes 2 vai ser 1, 2, Quem são os divisores de 3, 6? Quem são os divisores de 6, né? vai ser 1, né? 1, 2, 3 e 6. 2, 6. 3 e 6. Isso. Vamos colocar um número com... Não, certo, 6, beleza. E aí, como é que tu pode relacionar isso com o 3 vezes 2? Possíveis restos da divisão por 3 vai ser 0, 1 e 2. E possíveis Zero. restos da divisão por 2 vai ser Pera aí, 0 e 1. Então, quando você divide 6 por 3, né? Quem seriam os restos aqui, né? 0, 1 E 2. e 2, né? 0 porque não pode ser maior do que o Isso. divisor, E né? os possíveis restos da divisão por 2 vai ser 0 e 1. Então, 0. a quantidade de restos possíveis na divisão por 3 vai ser 3. E a quantidade de restos possíveis na divisão por 2 vai ser 2, que é 0 e 1, né? Então, multiplicando 3 vezes... A quantidade de restos, 3 vezes 2 vai dar 6, não é isso? Isso, ó, 2 aqui, 3 aqui, né? Vamos clarear, não sei se ficou claro, mas seria basicamente assim, né? Ó, peraí. Agora... Vou deixar aqui para o pessoal ver aqui, peraí, deixa eu só... Tu falou em resto da divisão, né? Ó. Vou deixar aqui, ó, 0 e 1 aqui, né? Ó, o resto é 0 e 1, e o resto mas aí aqui... os divisores são 4, né? São 4, exatamente. São 4 divisores, né? Ó, tá colocando 6 aí, né? Então vamos lá. Vou botar aqui que é conjunto, né? Ó, deu 6 aqui pela ideia aí. O meu aqui sumiu a imagem. Não, deu 4, professor. Deu 4, professor. Por quê? Cadê a Os imagem divisores aqui? de 6 não são 4, a quantidade? É 4, mas aqui tá dando Eu- 6 na multiplicação. Pois é. Então, Tem ó, alguma coisa seguinte, errada ó. aí. Vamos pensar o seguinte, ó. 6... não, vou fazer melhor aqui, ó. 3 vezes 2, né? Isso. 3 vezes 2. Dá para dividir por 3, né? Então, aqui. Dá para dividir por 3. Então, vamos lá. Aqui, dá para dividir por 3, né? Que tá aqui já, né? Ó. Já tem um divisor, né? Calma nessa hora. Dá para dividir por... Agora a pergunta é, ó. Esse 3 aqui, ó, qual é o maior expoente que eu posso obter para que ele seja ainda... Quais são os expoentes de 3 que eu devo ter que essa divisão consiga fazer? Quais são os expoentes de 3? Quais são os 0 e expoentes 1. de 3? 0 e 1, perfeito. 0 e 1. Porque com 0, 3 elevado a 0 dá 1, que aí eu consigo dividir. 3 elevado a 1, também dá Vai para dar dividir. 3. Então, consigo. Agora a pergunta é 3 vezes 2. Dá para dividir por 2? Dá. Quais são os expoentes aqui que eu devo ter aqui, que eu não ultrapasse aqui desses 2 aqui? 0 e 1 também, né? 0 e 1. Ou seja, ó, aqui eu tenho, para dividir esse número, né, 6, eu tenho duas possibilidades de divisão dele. Ou é isso e isso. É verdade. Ó, é isso e isso. Ó, é isso e isso. Por isso que aqui ó, eu tenho duas possibilidades e aqui mais duas possibilidades. Então fica 2 vezes 2 dá 4. Ó, 4 possibilidades.
Pode fazer com mais, ó. Vamos dizer que a gente não tá acreditando, né? Vamos colocar aqui, ó. Eu sei que já... Eita, já extrapolou, né? Pera aí, pessoal, só pra... Pega outro número aí, pega aí 8, é? Diga aí o número aí, baixo. Que tem dois fatores. 10. 10. Não, 10 não, vamos pegar o 20. 12. 20, É, pode ser o 12. 3, pode ser o 20. Quem é o 20? É 2 ao quadrado, vezes 5, não é isso? Isso. Quais são as potências de 2, que não pode passar de 2? 0, 1, 0, 1, 0, 1 e 2. 0, 1 E não. 2. Ah, é 2, porque fica 2 ao quadrado, né? Certo. É. Quais são as potências de 5? Só 0 e 1. 0 e 1. Então, aqui fica, ó, 3 vezes 2 aqui, né, ó. Tem que ser 6, né? Ó, Então 3 tem vezes que dar 2 dá 6 6. divisores. Vamos ver se dá 6. Soma 1 aqui já tem 1, né? Soma 1 aqui, ó. 3 vezes 2, deu 6. A questão aqui envolve combinatória, né? Que eu estou tomando decisões para dividir um número. E envolve, basicamente, combinatória e a questão do expoente, que eu não posso ultrapassar o expoente do numerador. Isso. Então, é isso aí, ó. O negócio está por aqui, viu? A ideia de explicação disso aqui é por aqui, ó. É você envolver isso aqui e isso aqui, ó. Os expoentes que não podem passar desse aqui, ó. E aí você tomar decisões, né? Para dividir esse número. Pode ser isso e isso. A pergunta Hã? que você fez foi por que 1, né? Hã? A pergunta que tu fizeste foi por que Por que 1? Porque soma 1. Porque soma 1. Porque, pronto. E por que Não, soma 1? Vamos lá. E por que soma 1, né? Não, Descobriram? você perguntou por que É. nenhum. Não foi Bom, isso? não, na verdade é Porque porque, na um é verdade, fator, né? desculpa, na verdade a pergunta é, por que calcula-se assim e por que soma 1? Pronto, aí, desculpa aí pela pergunta. Entendi. Por que Ok. que soma 1 e por que, e o motivo do 1? Por que que é assim, Isso. desculpa, por que que é assim e por que que soma 1, né? Pronto. Entendi. Aqui, calcula. Ok. Essa resposta aqui, isso aqui responde a quantidade, né? Agora o 1 aqui, você sabe dizer por causa do 1, que soma 1? A menina fez o ano passado aquela menina fez, mas eu tô esquecido já. Olha para esse pessoal aqui, ó. Perceba que sempre eu tô somando 1 aqui, ó. Tem 0, 1, ó. Se for só o 2 aqui, né? 1 e 2, né, ó. Ó, sempre eu tô somando, ó. Aqui tem 2, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2, né, ó. Eu tô somando 0 também, ó. Aqui eu somo 0 também, ó. O 0 também entra na história aqui, ó. É a presença aí desse 0, né?